O incendiário do sistema. Louvado seja o Altíssimo Yahweh para sempre. Que assim seja. Irmãos estimados, irmãos prezados, eu já cheguei na Bahia e já tive uma decepção dolorosa. Uma decepção que eu não sei se os irmãos também estão a par da situação que me deixou decepcionado. Essa situação se deve a algumas pessoas que se afastaram do Altíssimo e se tornaram ateias. Eu encontrei com 12 dessas pessoas, não foi em Salvador, foi em uma cidade chamada América Dourado. Nessa cidade havia algumas pessoas e essas pessoas vieram de várias partes da Bahia. Elas não são de lá de América Dourado. Elas foram na casa de uma irmã. Eu chamo irmã porque eu espero que tudo dê certo e as coisas voltem como era antes. Essas pessoas se reuniram em América Dourado, na casa dessa irmã, para falar sobre a vida após o ateísmo. E vieram pessoas de várias partes da Bahia. Só tinha uma do Rio de Janeiro, porque era parenta dessa irmã. E aí, quando ela colocou no grupo, que já tem um grupo, e essa irmã, essa parenta dela veio do Rio com a sua filha, uma menina aparentando 7 anos de idade, para poder participar dessa reunião. E eu, de gaiato, pensando que era reunião para falar do Altíssimo Yahweh. Porque pessoas disseram para mim que tinha algumas pessoas que serviam o Yahweh, que estavam em América Dourado, se reunindo para falar de Yahweh. Só que quando eu já estava subindo a Mira-Serra, antes de chegar nesse lugar, eu estava subindo uma Mira-Serra numa estrada chamada Estrada do Feijão. Aí me falaram que o povo não estava mais servindo a Yahweh, que tinham se decepcionado com Yahweh. E não era, e são pessoas que estão novas no ateísmo. Eu digo, como? Já tem grupo? Já tem tudo? E aí, eu disse, não é possível. Logo, depois de que eu subi a Mira-Serra, parei em um lugar, um local chamado Ponto Feliz para almoçar, e aí começando com as pessoas, não houve um pessoal que serve álcool. Ele disse, não, se eles que estão se reunindo na casa da irmã fulana, não serve álcool mais não, pararam de servir álcool, e disseram que não vão servir álcool mais, vão virar ateu. Eu digo, meu pai, o que foi que aconteceu? Mesmo assim, aí estava meu primo, que é filho do meu primo, né, que me chama de tio, e estava uma das minhas primas, que estava em Santa Catarina e desceu comigo para a Bahia. Aí resolvi uma experiência, aí disse, aí primo, ainda vai lá? Eu digo, claro que vou. Claro que eu quero saber o que foi que Yahweh fez para essas pessoas, para poder elas. E aí foi eu, meu sobrinho e minha prima. Quando chegamos lá, nós viemos ver vocês aqui. Aí você também aderiu ao ateísmo? Aí eu disse, não, eu ainda sirvo a Yahweh, então você não é bem-vindo aqui não. Pode sair daqui, pode ir embora. Aí eu peguei e falei, então, tudo bem, nós três aqui somos servos de Yahweh, mas antes de vocês, antes da gente ir embora, se vocês nos expulsaram, eu queria entender qual foi o motivo que vocês deixaram de Yahweh. Aí minha prima já é mais durinha do que eu, e aí já disse, eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. E aí me botou pra fora, eu não vou ficar na casa desse povo não. O povo não é ateu, não quer servir a Satanás como se não estivesse seguindo a ninguém, então deixa ele lá. Vamos embora, ele me puxou pelo braço e disse, não, vocês me aguardam lá no carro, que eu vou procurar saber. Aí minha prima falou, beleza, a gente vai aproveitar e vai conhecer a cidade aqui.
E aí eu procurei saber, ô, irmãos, chamo de irmãos porque eu considero vocês meus irmãos. O que foi que houve? E aí começaram a falar todos de uma só vez, mas deu para entender. O que eles disseram é o seguinte, é que o Messias veio com a conversa que Ialro não falava mais conosco, que Ialro não ouvia mais a nós, que nós, para falar com o juiz, com o meretismo, aquela mesma conversa, para falar com o meretismo, para falar com o rei, para falar com o presidente, tem que passar por A, por B, por C, por D, para tentar chegar lá, quanto mais o Altíssimo, que é o Ser Supremo. Aí eu peguei e falei, mas isso aí não é possível para vocês aderir ao teísmo, não, porque eu também sei disso e nem por isso aderir ao teísmo, não. Porque Ialro, esse é o Ialro que o Messias está falando. Tem que saber se esse Ialro é o verdadeiro Ialro que fez os céus e a terra. Esse aí é o Ialro dele. Mas tem que saber se esse Ialro que ele está falando é o Ialro verdadeiro. Porque para mim não é. Porque o Ialro que eu sirvo, ele me ouve e ele me abençoa. Tá entendendo? E me responde. Ele me ouve e me responde. Aí ela disse assim, aí uma delas disse assim, mas se esse Ialro seu é o mesmo dele, esse Ialro não salva. Eu digo, como assim que não? Como assim não salva? Como assim não salva? Se está escrito em Atos 4:12, que só há um nome que salva. Aí uma das irmãs falou assim, que tá. O Messias fez um vídeo agora dizendo que essa palavra é mentirosa. Que essa palavra não procede, não. Eu digo, como que não procede se desde o começo ele fala isso aí? Aí outra tomou a palavra e disse, pois. Ele no começo já dizia isso, agora ele já está dizendo que é mentira. Que quem salva, que algo não salva, não. Eu digo, oxi, e quem é que vai salvar ele? Não, quem se salva é nós mesmos, a gente mesmo que se salva. Então se for para a gente se salvar, é melhor a gente virar ateu. Se for para a gente se salvar, é melhor a gente não crer em ninguém. Porque para que crer no Ser Supremo, que, segundo ele, nos criou e nós morávamos com ele lá nas alturas, no Chamaú. E aí nós demos ouvido a nosso irmão Rassatã, acreditando que íamos morar em um reino melhor do que o do Altíssimo, que nesse reino a gente ia ficar à vontade, não ia ficar dependendo das ordens dele, da posição que ele quisesse botar, que um tinha posições maiores do que o outro, e lá de todo mundo ia ter posições iguais. E quando chegamos aqui, nesse reino, o reino estava todo bagunçado, não foi como o Rassatã fez, e ele caiu por terra, e nós perdemos a essência do Altíssimo, e fomos nos dados corpos carnais para que a gente venha restaurarmos, quer dizer, a galera cheia do conhecimento do Messias. Para que nós viéssemos restaurar-nos e voltar para a terra. Inclusive, ele disse que ele já passou aqui várias vezes e as vezes que ele passou, ele foi vencido e voltou de novo. E muitos de nós fomos vencidos, tanto estamos aqui. E agora estamos lutando para não sermos mais vencidos e voltar lá para cima. E agora Ialro não salva? Então, se Ialro não salva, para mim não serve. E aí todo mundo não serve. Aí eu peguei e falei, gente, é o seguinte, o Messias, eu gosto muito daquela pessoa, apesar que eu não conheço de perto. Vocês conhecem de perto? Quem conhece ele de perto? Todo mundo levantou o braço. Todo mundo aqui conhece ele, já fomos na casa dele, já fomos na nossa casa e tal. Mesmo com a grosseria, aquela coisa que ele tem, aquele jeito dele grosso, aquele jeito meio coisa dele, rude dele, mas a gente acredita no Ialro, a gente acreditava no Ialro, por isso que a gente suportava ele, por causa de Ialro. Mas agora não está dando para suportar nele nesse Ialro, porque do jeito que ele está falando desse Ialro, esse Ialro não presta. Aí eu peguei e falei assim, eu não tenho nada contra ele, como eu disse, não conheço ele pessoalmente, já vi uma vez, tá entendendo? Eu com minha esposa em Vitória Conquista, eu vi ele parar o carro lá, mas não dei atenção, ele não me viu, nem eu quero saber, porque eu não tenho ele como nada, mas eu respeito ele como uma pessoa transmissora da verdade, uma pessoa que tem a verdade, uma pessoa que tem o conhecimento do Altíssimo, mas até eu, com essas coisas que ele tem feito ultimamente aí, com essas mentiras,
com essas baboseiras, com essas contradições que ele tem feito. Eu não tenho acreditado mais que ele é o Messias. Não tenho acreditado que ele é enviado, que ele é cavalo branco, que ele é cavalo amarelo, que ele é o cavaleiro, que ele seja o jumento, que ele seja o jegue, que ele seja o asno. Eu não acredito nada dele. Não tenho nada contra ele, eu gosto muito dele, eu gosto muito da pessoa do Messias, que se diz Messias. E aí disse, mas você ainda acredita que ele é Messias? Porque Messias, eu conheço vários Messias. Eu tenho Messias na família. Eu tenho um parente chamado Manuel Messias. Eu tenho parentes, eu tenho um primo que chama Manuel Messias, e o meu tio, finado, também chamava Manuel Messias. Manuel Messias e Manuel Messias filho. Então Messias tem em qualquer lugar. Todo lugar tem Messias. Eu conheço Messias na escola, conheço Messias no trabalho, onde eu trabalho, na área de segurança. Eu conheço Messias. Só onde eu trabalho tem 2. Então isso aí, Messias é Messias. Agora o Messias que vocês enxergam é o Messias milagroso, o Messias que foi aquele Messias do passado, que voltou agora, e que não sei o que, aquela baboseira que vocês comeram. E aí eu fui duro como eu fui duro com o pessoal que criticaram o caminhão do irmão. Eu disse, olha, o problema de vocês, que a maioria dos ateus que eu conheço são ex-seguidores do Messias. Eu não conheço nenhum ateu que seguia Edinho, não conheço nenhum ateu que seguia Rubens, não conheço nenhum ateu que seguia Rômulo Maestrini, não conheço nenhum ateu que seguia Jane Messias, não conheço nenhum ateu que seguia Priscila Marta Coco Bandeira, a Prisca de Coco. Não conheço nenhum ateu que seguiu a Romilson Ferreira, que seguiu a Fernando Monteiro, que seguiu a Quirino, que seguiu Xambadaiá e todos esses monte de pessoas que estão no YouTube falando de algo. Uns chamando Yarro, outros chamando Ialro, outros chamando Iahua, outros chamando Iahue, outros chamando Ial, outros chamando Iá, outros chamando Iauá, outros chamando Iauê, mas só vocês que chamam Ialro é que viraram ateu. Sabe por quê? Porque vocês não estavam seguindo o Ialro de verdade, vocês estavam seguindo o Messias. Você estava vendo o Ialro na imagem do Messias. Você não estava vendo o Ialro como uma pessoa, como um ser supremo, que criou os céus, a terra e a fonte das águas, como ele diz. Você estava vendo ele como se fosse o Ialro. Aí um irmão ainda tomou a palavra, ainda falou assim, e ele disse que Ialro não é uma pessoa, Ialro é um sistema. Que eu saiba, sistema é um projeto de computador. Que eu saiba, sistema é um conjunto de coisas que formam uma coisa só. Por exemplo, sistema de transporte público é um monte de ônibus transportando pessoas de um lado para o outro. Aí foi falando de sistema disso, sistema daquilo, sistema de segurança, como você trabalha. São várias pessoas tomando conta de patrimônio e tal. Aí eu disse, pronto, aí ele já está dizendo que Ialro já é um sistema. Eu não sabia disso, que eu não estou assistindo o vídeo dele, eu não estou nem assistindo. Mas se alguém souber aí que realmente tem essa situação aí, porque eu ainda não vi ninguém falar, ninguém dos que serve ao Altíssimo mesmo, e que ainda segue ele, eu não vi ninguém falar sobre isso. Mas diz que ele fez um vídeo agora dizendo que Ialro não salva, que Ialro não é uma pessoa, que Ialro é um sistema, que nome não salva ninguém. E eu disse, que eu saiba, ele disse que o único nome que salva é Ialro. Ele disse, mas ele disse que nome nenhum salva. Que um nome é apenas um nome. Quem salva ele disse assim, o rapaz falou que ele disse assim, o nome não resolve, quem resolve é a pessoa do nome. Se você for falar assim, doutor fulano, que é o médico, não é doutor fulano o nome que vai resolver, é o médico que vai resolver. Mas o médico é identificado pelo nome, pô. O ser supremo é identificado pelo nome dele. Porque os judeus, eles têm uma doutrina chamada Shem Hameforash, que quer dizer no hebraico, nome impronunciável, ou seja, aquele nome hebraico, ou melhor, Yud Rei Vav Rei, ele não tem como pronunciar, porque só tem consoante. Quer dizer, aí começou com Tisofé, que veio com aquele negócio de Ialro para lá, Ialro para cá, o ser supremo, depois já disse que Ialro, aí já veio para o judaísmo também, aí já descredibilizou do Messias, que o Messias não existe, eu posso até concordar com ele, que essa história de Messias ainda tá meia fora de lógica ainda, tá entendendo? Primeiro o Messias veio como uma pessoa mágica, que fazia flutuar,
que flutuava nas águas, que transfigurava, que transformava água em bebida, para todo mundo ficar bebo, que cuspia na boca dos outros, cuspia no olho dos outros, fazia lama, fazia barro, fazia meleca para passar no olho dos outros para poder fazer enxergar, ainda botava o cara para se bagaçando até o tanque para poder. Depois, agora o Messias já é uma pessoa normal, que casou, que teve filho, e que não casou, e que foi dono de fazenda, e que foi isso, foi aquilo. E agora o Messias já está falando um bocado de besteira. Então, esse Messias para mim, mas isso vai ficar para outras. Eu contei lá, mas eu não vou contar aqui para poder não embolar. Aí eu peguei e falei, independente das besteiras que esse Messias anda falando, que a gente ainda corre risco, vocês que se aderiram ao ateísmo, está correndo risco, eu também, porque concordo com vocês, porque ele também tem uma turma que é muito da pesada, que se vacilar, principalmente aqui na Bahia, que se vacilar ele pega a gente e aí bota para quebrar. Pessoas que ligadas a ele, que gostam dele, que tem ele como vocês tinham ele como o representante do Yalro. E aí, quando vem a gente falar essas coisas, ameaça e quer pegar. Entendeu? Que já foi ameaçado várias vezes por pessoas que seguem ao Messias, dizendo que servia Yalro, seguindo ao Messias. Já me ameaçaram várias vezes. Tá entendendo? Então, nós estamos correndo risco aqui. Só que, não por causa dele, não é ele que manda ninguém pegar ninguém. Pelo amor do Criador. Pela bondade do Altíssimo Yalro. Não é ele que diz assim, vocês que me seguem, quando vê alguém falar mal de mim, dê um pega, faça acontecer. Ele não falou nada disso. Se falou, deixa nos comentários aí. E alguém fale aí também, os ateus, eu falando com eles. E agora eu tô falando para vocês, deixe no comentário se você já falou isso. Mas eu já fui ameaçado por pessoas que seguem o Messias. Ainda antes daquele escândalo que rolou das coisas que falaram dele aí. Mas eu já vi ele dizer que não é para ele assistir os vídeos de... Como é o nome dele? De Israel, de Romilson, de Edinho e tal. Se ele falou de mim também. Mas aí eu não tenho nada contra ele, eu não tenho ódio dele. Ele que tem ódio no interior dele, ele tem ódio de um bocado de gente. Mas eu não tenho ódio dele, nem tenho ódio de ninguém. Só que eu não consigo mais ver. Eu já não via ele como Messias. Depois eu comecei a refletir, digo, rapaz, ele pode ser representante de Messias, porque o Messias foi simplesmente um homem que veio aqui e falou a verdade, como Yalro, como outros, Yalro Hanão, batizador, e todos eles falaram a verdade e foram mortos porque falaram a verdade. Entendendo que Yalro Shua, ele não morreu para salvar ninguém, ele morreu para falar a verdade. Então, possa ser que ele seja, mas como a galera já está alienada, já que ele é o cavalo branco, que ele é o Elias que voa no carro de fogo, então o povo já está alienado, então eu já estou fora disso aí. Aí eu estava dizendo, não creia no Messias, mas creia em Yalro, tá entendendo? Não creia no Messias, esse Messias maluco que está aí falando besteira, não creia nele. Mas crendo em Yalro, não deixe de servir a Yalro, porque o Messias está falando besteira, não. Eles disseram negativo. A gente não crê nem mais no Messias, nem crê mais em Yalro, nem crê mais em ninguém. A gente agora não vai crer em nada. Porque as coisas que ele está falando, está fazendo com que esse Yalro seja uma invenção que ele inventou. Aí eu peguei e falei, olha, eu não acredito nele. Eu não tenho nada com ele, eu não tenho nada contra ele, mas também essas besteiras que ele está falando aí, essas maluquices aí, ele já deve estar ficando esclerosado, deve estar ficando gagado, dizendo que vai ficar novo, que vai ficar... Tudo bem, mas deixar Yalro por causa disso, não. Agora vocês vão deixar Yalro porque vocês aceitaram Yalro por causa deles. Vocês conheceram Yalro por causa dele. E eu não conheci Yalro por causa dele, não. Ao contrário, eu conheci ele por causa de Yalro. Porque quando eu comecei a pesquisar na internet pessoas que falavam de Yalro, aí um deles foi ele. Pelo contrário, vocês conheceram Yalro por causa dele. Entendendo? É por isso que vocês agora estão virando ateu. Porque quem está virando ateu são as pessoas que aceitaram Yalro por causa dele. Como eu disse no começo, os que aceitaram Yalro por causa dos outros pregadores da internet, ninguém virou ateu, não. Então, eu digo a vocês, voltem para Yalro. Não se desvie de Yalro por causa desse Messias, nem vire ateu por causa disso, não. Aí, só 4 que disse assim, vamos pensar no seu caso. Vamos pensar no seu caso. E o resto, que foram umas 12 pessoas, as outras 8, meu irmão, disseram que não tem mais volta. Vão viver a vida sem Yalro e sem Messias. Quer dizer, então,
É isso que está acontecendo. Pessoas estão se afastando de algo por causa das besteiras que esse Messias está falando. E eu tentei, fiz de tudo, mas não teve condições. Ninguém vai querer voltar para Yahweh. Tá entendendo? E eu espero que isso não abale os outros que ainda continuam firme com Yahweh, porque tem muitas pessoas que eu conheço que são inteligentes, que não acreditam mais no que o Messias está falando, cada das besteiras, das contradições dele, mas continua firme com o autismo. E conheceram o autismo através dele. Não conheceu através de mim, nem de outro pregador do YouTube, não. Conheceu através dele. E viu as besteiras que ele faz. E desde a época que estava aquela conversa que ele estava fazendo, acontecendo, bebendo, mandando matar, que matou a mulher, que mandou matar o filho do rapaz, que matou o cachorro, aquela bagaceira toda, tomou a mulher do Célio lá, que muita gente deixou de seguir a ele, mas continuou firme com o Yahweh. Mas uma boa parte tá, se decepcionou com ele e está desacreditando em Yahweh, achando que Yahweh é uma criação dele. Mas eu não acredito que Yahweh seja a criação dele. Então, essa doença de vocês é porque vocês conheceram Yahweh através dele. Mas, eu digo, vamos continuar pedindo ao Altíssimo que nos fortaleça para que não vamos crescer mais o ateísmo. Que o ateísmo está crescendo por causa do Messias. Porque a maioria que está virando ateu, que servia ao Altíssimo Yahweh e está virando ateu, é por causa dele. Não é por causa de mim, não é por causa de ninguém. Eu ainda não vi ninguém chegar e dizer assim, por causa desse gato hebreu que eu não estou mais servindo Yahweh, porque ele falou isso, desse Yahweh, esse Yahweh para mim, ele não serve. Do jeito que esse gato hebreu está falando aí, eu não acredito, não vou mais servir esse cara não. Mas por causa do Messias, pessoas têm me dito isso. Por causa dele, eu não acredito nesse Yahweh. Tá entendendo? Então, eu sei que ele vai bradar, os dele vão bradar, mas não está dizendo nada. Você não pode me bater, você não pode tocar em mim, ó. Em mim que ninguém vai tocar. Mas a verdade é essa. Que assim seja. E a coisa não vai parar por aí, não. Quando eu disse que a buchaqueca vai se manifestar, quem teve a visão, quem teve o entendimento, entendeu. Quem não teve, fica sem entender. Mas vai explodir, a buchaqueca vai se manifestar, o lobo vai, a ovelha vai virar lobo, tá entendendo? O cordeirinho vai virar lobisomem, e aí o negócio vai empenar. E eu não quero nem saber, eu vou estar aqui, ó. Que assim seja. Então, que o Altíssimo continue fortalecendo a todos. E um forte abraço para todos os meus inscritos. Agradeço a todos que estão se inscrevendo agora. Que o Altíssimo continue nos iluminando. Eu peço desculpa àqueles que ainda seguem o Messias, mas enquanto você está seguindo ele, mas está firme com o Yahweh, tudo bem. Mas muitos estão deixando ele e aproveitando e deixando o Yahweh também. E aí está ficando sério. Que assim seja. Forte abraço para todos e vamos seguir em frente que vem mais novidade por aí.